Olá, internauta amigo que nos acompanha. Vamos a mais um programa Lições de Camilo. Esse é o momento em que nós analisamos a obra fantástica, lúcida, coerente do Espírito Camilo, que, junto com o médium espírita José Raul Teixeira, nos trouxe várias obras tratando de questões espíritas, à luz de Kardec e à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho, e nos oferecendo rico material para reflexão dos problemas da atualidade. São livros que tratam de várias questões e que são importantes para a nossa consideração. Hoje nós estamos tratando agora do livro Nos Passos da Vida Terrestre, e hoje vamos tratar da lição 8. Lembrando que o nosso objetivo aqui é só despertar em você, internauta, despertar para a obra do Espírito Camilo, para que você vá lá e compulse, leia e tire as suas reflexões. Portanto, isso aqui é um podcastzinho, é um áudiozinho pequeno, um videozinho pequeno, onde nós trazemos algumas considerações para te estimular a buscar a leitura que foi importante para nós e temos certeza que será importante para você também. Hoje nós vamos tratar do capítulo 8 da obra Nos Passos da Vida Terrestre, cujo título é Descaso na Educação. E aí é um assunto que afeta todos nós, sem exceção. Eu vou ler hoje a passagem do Antigo Testamento que o Espírito Camilo coloca na abertura do capítulo, que diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Bom, nesse comentário, o Espírito Camilo já dá o tom daquilo que ele vai abordar. E aí ele adentra pelo trabalho de análise da educação dos filhos. E como sempre ele faz, ele fundamenta muito bem as suas observações. Nos toma pela mão e nos leva a ter uma leitura diferente da educação dos filhos. Quem são os nossos filhos? Né? E ele começa, no primeiro texto do capítulo, ele começa dizendo do conflito dos pais na educação dos filhos. Então, ele vai traçando o quadro que nós vivemos hoje, o quanto é difícil nós educarmos os filhos hoje, né? E como é difícil nós entendermos o que está acontecendo. Por que nós estamos tendo dificuldade? Porque tantos pais estão acabrunhados com a educação dos filhos, aturdidos, como ele diz, né? E aí buscam no seu íntimo as respostas. Então, ele vem tentando trazer essa resposta. E ele envereda, primeiro, pelo desconhecimento espiritual dos filhos. Ele traz no texto várias ideias para os pais refletirem, nos alerta para o passado espiritual dos nossos filhos e mostra vários aspectos da personalidade dos nossos filhos que dizem respeito ao seu passado, que às vezes eu tenho até vergonha de identificar. Eu até identifico, mas eu não contextualizo. Eu falei, mas será que meu filho pode ter sido isso ou ter feito isso? O caráter dele vai mostrando falhas profundas. Às vezes os filhos trazem marcas profundas no psiquismo, de um passado bárbaro, criminoso, vicioso. E óbvio que eu tenho dificuldade em admitir isso. Eu estou falando aqui na condição de pai de 3 filhos, hoje adultos. E quantas vezes eu me perguntei, será que os meus filhos têm isso? Como será que eles são? É difícil você encarar isso, mas é preciso encarar, facear essa questão. Se perguntar, e o Espírito Camilo traz, né, esses aspectos. Ele pergunta para nós, será que os nossos filhos não têm isso? Não são, como ele diz aqui, covardes morais? Será que os nossos filhos não são bárbaros?
Será que não viveram de aberrações? Então, ele vai levando nós a enfrentar essa realidade, porque nossos filhos são espíritos. Eu me lembro de um livro publicado no começo dos anos 90 pelo Hermínio Miranda, grande trabalhador do movimento espírita, e cujo título é esse, Nossos Filhos São Espíritos. Eu recomendo a leitura desse livro, porque nós achamos que os nossos filhos são nossa posse, vão sair do jeito que a gente quer. Não, eles são espíritos, imortais, dotados de livre-arbítrio. Então, eu não devo me iludir, e muitas vezes nem sofrer em demasia, porque eles vão fazer escolhas que eles querem fazer. E isso vai nos tirando um peso, porque se eu fiz o que eu tive que fazer, se eu orientei, se eu eduquei, se eu participei, chega numa fase da vida que eles são donos da sua vida. E isso não impede que eu viva a minha vida. Isso hoje está ocorrendo comigo, que estou aí nos 60 anos, e estou vendo como isso é importante. Eu estou vivendo a minha vida e meus filhos estão fazendo as coisas deles. Cabe a mim respeitá-las, embora eu sofra às vezes. Mas eu não interfiro. E não sofro de demasia e não deixo de fazer o que eu preciso fazer. Porque eu já estou compreendendo que meus filhos são espíritos. Então, o Camilo, na primeira parte do texto, na segunda parte, ele vai trazendo isso. E aí ele envereda pela terceira parte em amor e educação. O amor que nós temos que ter pelos filhos, né? Que não pode nos afastar do bom senso, da disciplina, de ter disciplina. O amor que embute renúncia, que embute abrir mão de coisas naquela fase da vida que eles são pequenos, que o pai e a mãe são muito exigidos. E são muito exigidos porque os filhos são aquilo que é de mais importante para a criação. É a principal missão nossa na Terra, é a paternidade. Está lá em O Livro dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo. Então, o amor, a educação que traz disciplina, né? E ele depois fala das características que o educador deve buscar e fala do encaminhamento dos filhos para Deus, falando da importância da questão espiritual. Então, é um capítulo extremamente importante que trata da educação. E nós queríamos que você desse uma olhada, que você passasse lá e lesse o capítulo 8, onde ele trata da educação dos filhos. Dá uma passadinha lá, é muito rico esse capítulo. Jesus conosco sempre.